Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9/11, nós vamos meditar de João, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A ressurreição de Lázaro, já falamos a respeito disso, não é? O livro de Lucas, no capítulo 10, 38, 39 ali, né? Nós falamos a respeito desse momento que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Então, era uma família muito querida de Jesus. E quando Jesus passava pela região, sempre ia à casa deles. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e tu queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 11 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém à noite andar, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia depois de lhe acrescentar: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por sua causa me alegro de que lá não estivesse, para que lhe possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós com ele, para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios desde Jerusalém, então, ou seja, era uma distância bem longa. Jesus ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Muito dentre os judeus tinha vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao lhe encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires ao Pai, Deus lhe concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele irá ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Olha a profundidade de conhecimento dessa mulher, não é? E muitos desprezam Marta, né? Pelo capítulo onde ela estava avexada com os afazeres de casa e vai pedir o mestre para que a irmã dela o ajude, né? Porque Maria estava assentada aos pés do mestre ouvindo seus ensinos. Então, muitos julgam Marta por aquele episódio, mas Marta era também muito íntima de Jesus e ela tinha um conhecimento extraordinário de Jesus e do seu propósito de vida, né? Ela era uma teóloga, né? Você viu aqui o que ela fala com o mestre? E Jesus tinha um carinho muito especial por Marta. Maria já tinha uma personalidade mais calma, mais pacata, né? Então, tanto é que quando soube que Jesus estava ali, que Jesus tinha chegado, quem foi que saiu correndo?
foi a Marta. Maria ficou em casa. E aí nós vamos ver que, tendo dito isso, retirou-se Marta e chamou Maria. Ou seja, Maria não foi ver Jesus, né? Ela precisou que Marta fosse lá e falasse: Maria, ó, Jesus chegou, vai ter com ele. E aí nós vamos ver que o mestre, né? Ela vai até a irmã e diz: o mestre chegou e ele te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois quando Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus, que estavam com Maria em casa, consolava, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, o meu marido não teria morrido. A mesma argumentação da irmã dela. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetivaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas ainda falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, a mão ligado de atadura, o rosto envolto em lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. E aí, mais ainda, vai aumentar o planejamento de tirar a vida de Jesus. Então, os principais dos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixássemos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que morra um só homem pelo homem, o que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha a dimensão, né, disso que João relata aqui. E aí nós vamos ver que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele foi a Betânia, né? Então ele voltou, passados os tempos, né? Ele foi a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Disseram, pois, ali, fizeram, né, e deram ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um do que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos e encheu toda a casa com perfume. Judas disse aos discípulos que estava, né, Judas, aquele que o traiu, né, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa tirado o que nela se lançava. Olha o que João fala.
E ele fala com propriedade, porque ele conviveu com Jesus, ele era um dos 12, ou seja, ele era íntimo de Jesus. Então ele via a conduta daquele discípulo bem de perto, né? O que não aconteceu, por exemplo, com Lucas. E aí, nós vamos ver que Jesus disse, deixa ela. E ele fala, porque ela está me embalsamando. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes, né? E aí começam-se planos, não só para tirar a vida de Jesus, agora querem tirar a vida de Lázaro, aquele que ressuscitou. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, lá fora, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, se voltaram para crer em Jesus. E aí nós vamos ter, logo em seguida aqui, no versículo 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós já relatamos nos demais evangelhos, e que é um cumprimento de uma profecia trazida em Salmo 118, né? Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel, né? Então, João também relatou isso aqui. E nós vamos ver que ainda ele relata no versículo 20 que quando subiram para adorar durante a festa, né, havia alguns gregos e estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Olha as notícias, já ultrapassaram as fronteiras. Felipe foi dizer a André e André a Felipe comunicaram a Jesus. Disse-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de terra não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, perseverá para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estarás também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará, né? Agora está angustiada a minha alma, e lhe direi eu, Pai, salva-me desta hora, mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa, para que mais, pessoas crescem em Jesus. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, né? Que lindo! E ainda nós podemos ver que no versículo 35, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas luz não vos apanhem. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crer na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse essas coisas e ocultou-se dele. E aí nós vamos ver que tem, claro, sim, sempre aqueles incrédulos, mas muitos criam de que Jesus era o Messias, Nós vamos ver um pequeno resumo dos ensinos de Jesus no final do capítulo 12. No capítulo 13 vai ter um momento de um cerimonial chamado lava-pés. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E nós podemos ver que Pedro, os discípulos vão ficar constrangidos,
que isso aconteceu logo após a Santa Ceia. Então, né, a última Santa Ceia, estavam todos reunidos e logo após esse momento levantou-se Jesus, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido, né? E aí nós vamos ver que Pedro diz: Senhor, tu me lava os pés a mim, respondeu Jesus. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á mais tarde, né? Depois disse-lhe: nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Pedro ficou tão assustado com essa fala de Jesus que ele disse: Senhor, não somente os pés, mas me lava a cabeça, me lava por completo. E declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. E aí, por que ele falou isso? No 11 diz assim: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos, né? E aqui é o quê? É uma lição de humildade que Jesus dá, né? Lavando os pés dos discípulos. Jesus queria deixar registrado esse momento, né? Dizendo que eles deveriam também praticar atos de humildade, né? Porque eles seriam bem-aventurados, diz no versículo 17. E nós vamos ver que é indicado o traidor, né? E vai ficar aquele momento assim, né? De entreolhares, nós já falamos a respeito disso. E o texto diz, no versículo 22, respondeu Jesus: e aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, tomou então um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, após ele ter comido aquele pedaço de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faça-o depressa. Sério isso, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.